Poucas pessoas, até no mundo cristão, eles não têm uma ideia muito clara do que aconteceu conosco antes de vir para a Terra. Mas, na verdade, o verdadeiro Evangelho ensina que houve uma pré-existência. Nessa pré-existência, houve uma grande discussão lá no céu, aonde morávamos com o Pai Celestial. Então, o plano que foi estabelecido por Deus, ele foi reivindicado por uma pessoa chamada Lúcifer, e esse dizia que poderia fazer todo o plano e que nenhuma alma ia se perder. Então, obviamente, que quando ele falou isso, ele estava querendo tirar a liberdade do homem. E sem essa liberdade, ele não poderia escolher o que é certo e errado por sua própria vontade. Então apareceu Jeová, e nós conhecemos com Jesus Cristo, depois que ele nasceu nessa terra, e ele disse que poderia fazer todo o plano, mantendo o livre-arbítrio das pessoas. Então, naquele momento em diante, o Senhor já estava testando as pessoas se seriam aceitar a liberdade de escolha ou a servidão. Sendo que as Escrituras dizem que 1/3 das pessoas que estavam lá presentes aceitaram a doutrina e que estava sendo ensinada pelo Lúcifer. Acham muito bacana, muito legal, etc. E os outros 2/3 aceitaram então a doutrina de Jeová, que é o Jesus Cristo. Feito isso, então o Pai Celestial organizou um local que nós chamamos de terra e todas as coisas que estão na volta. E tudo isso foi feito para que a gente pudesse ser testado aqui. Então Adão e Eva foram os primeiros a serem colocados nessa terra, mas assim mesmo foi dado para ele decidir se vai continuar inocente ou se ele vai querer aprender o que é certo e errado e exercer o livre-arbítrio, sim ou não. Então, havia no jardim um local que tinha uma árvore e que tinha um fruto. E se ele comesse aquele fruto, ele iria morrer. E o Senhor então proibiu ele de fazê-lo, se caso ele comesse, morreria. Aí a Eva foi lá e foi persuadida por Lúcifer a comer do fruto do bem e do mal, alegando que se ela comesse do fruto do bem e do mal, ele poderia ter um conhecimento, assim como Deus tinha, do que é saber o que é certo e errado. E ela então foi persuadida nesse sentido, ela ficou com vontade de saber o que é certo e errado e ser como o Pai Celestial. Aí ela comeu do fruto e, vendo que ela seria expulsa do local, ela foi lá e deu para Adão. E o Adão então, sendo mais obediente do que a Eva, ele não queria comer do fruto, mas aí, como ele viu a necessidade de que o homem pudesse existir, ele foi e comeu também do fruto. Nisso então o corpo dele modificou-se e ele ficou um homem mortal, assim como a Eva. Aí ele começou a ter certos sentimentos que não tinha antes, como o homem mortal. Ele tinha desejos e paixões, e não havia isso na pré-existência, porque vivia num mundo perfeito. Lá era impossível fazer coisas erradas, uma vez que todos eram imortais na pré-existência, como um espírito que é imortal. Bom, depois disso, então, ele orou ao Senhor e ele começou a receber de Deus os mandamentos e como deveria fazer para que ele pudesse ter uma vida mais fácil, mais feliz, mais alegre. E ele, então, ele fez sacrifícios e ele não sabia nem o porquê que estava fazendo aquele sacrifício. Ele só sabia que o Senhor mandou, até que um anjo veio e disse para ele: você está fazendo um sacrifício semelhante ao que vai acontecer com o Filho de Deus, que mais tarde será sacrificado para os pecados do mundo, e todos que se arrependerem poderiam, digamos, ser perdoados dos seus erros e dali em diante ter vida nova em Cristo. Então, dali em diante para cá, começou o primeiro convênio, foi o batismo, e todas as pessoas que foram batizadas, os filhos de Adão até o momento de hoje, eles poderão então seguir as coisas que o Senhor está mandando. Ele chamou profetas, os profetas escreveram as Escrituras, mostrando o desejo do Pai para conosco. E com o passar dos milênios, então, foi ensinado essas coisas, até que Jesus Cristo nasceu em carne. Então, dali em diante, ele deu mandamentos mais avançados, e as pessoas então começaram a seguir
os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, tanto espiritual como na carne. E dali em diante, então, a igreja foi organizada da maneira que a gente conhece. E os ensinamentos foram colocados em pauta e as pessoas, então, tiveram a chance de escolher o certo e errado e se seguir os mandamentos, mesmo renunciando a si próprio e obedecendo a Deus, não sendo rebelde com as coisas de Deus, ele poderia se beneficiar com isso, em busca de uma perfeição espiritual. Pense nisso, pessoal. Até a próxima.